Por milhares de anos, diversas culturas ao redor do mundo imaginaram criaturas fantásticas. Gigantescos seres alados com corpos escamosos e olhos que simbolizam poder. Embora essas criaturas, hoje conhecidas como dragões, nunca tenham existido de fato, eles permanecem como figuras constantes na história da arte. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, a gente vai analisar como diferentes civilizações representaram os dragões e o que essas imagens nos dizem sobre medos, crenças, poder e cultura. A ideia do dragão surge na interseção entre a observação da natureza e a imaginação humana. Alguns pesquisadores sugerem que a origem das imagens de dragões pode estar ligada à descoberta acidental de fósseis de grandes animais extintos, como dinossauros, crocodilos e baleias, que foram interpretados como seres míticos. Outros veem o dragão como um arquétipo universal, uma representação simbólica do medo ancestral do caos, do desconhecido e da destruição. A arte é o meio pelo qual essas ideias abstratas ganharam forma, textura e cor. Desde as primeiras pinturas e esculturas, o dragão foi desenhado como uma criatura que encarna forças naturais e sobrenaturais. É importante lembrar que, na antiguidade, não existia um conceito único ou padronizado de dragão, como a gente conhece hoje. Cada cultura possuía suas próprias criaturas míticas, serpentes gigantes, monstros marinhos, híbridos de animais, que só muito mais tarde seriam reunidos sob o mesmo nome. A palavra dragão, na verdade, é uma construção posterior. Foi criada para agrupar figuras mitológicas que compartilham certas características. No Oriente, a figura do dragão assume formas e significados variados, mas sempre ligados à ideia de poder, proteção e forças da natureza. Os primeiros dragões, talvez, tenham surgido nos mitos dos sumérios. A história de Zu e Enlil remonta a cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Zu é uma criatura monstruosa, frequentemente descrita como um pássaro com cabeça de leão ou uma águia, que roubou as tábuas do destino de Enlil. Ninurta, o deus do sol, filho de Enlil, foi enviado atrás do dragão por ter roubado a tábua do destino. Ele completou a tarefa e conseguiu matar a criatura. Na Mesopotâmia, o Mushusu, ele é um animal com corpo de serpente, patas dianteiras de leão e as traseiras de ave. Ele aparece nas portas da Babilônia, como na porta de Ishtar. Ele era o símbolo do deus Marduk, protetor da cidade e figura central na epopeia Enuma Elish, onde derrota a deusa dragão Tiamat, representada como um monstro marinho do caos primordial. No Irã Antigo, na tradição persa, dragões e serpentes gigantes aparecem na mitologia zoroastriana. Um dos mais conhecidos é Azidahaka. Nos épicos persas, como Shahnameh, heróis como Fereidun derrotam dragões, representando a vitória da ordem sobre o caos. No Antigo Egito, não existia a imagem clássica do dragão alado, mas havia criaturas serpentinas que cumpriam funções semelhantes. Apep, a serpente do caos, era o inimigo cósmico do deus Sol Ra, tentando impedir sua jornada pelo submundo. Já Mehen era a serpente protetora, que se enrolava ao redor da barca solar para defender os ataques de Apep. Esses seres, embora não possuíssem asas, eles compartilhavam o simbolismo da força primordial, tanto destrutiva quanto protetora. Na Índia, os dragões e serpentes míticas aparecem nos Vedas e nos épicos antigos. O deus Indra enfrenta Vritra, uma serpente gigante que causa seca, e a derrota com seu raio, libertando as águas. No Butão, o Druk, ou Dragão do Trovão, é um símbolo nacional. A própria nação é chamada de Druk-yu, que significa Terra do Dragão do Trovão.
Esse dragão, herdado da tradição tibetana, representa poder espiritual e proteção, sendo central na identidade visual e cultural do país. Na China, o dragão é um dos símbolos culturais mais importantes. Representa sabedoria, prosperidade e controle sobre os elementos, especialmente a água e a chuva. Longe de ser um monstro a ser derrotado, ele é visto como uma entidade benevolente e associada ao imperador. Na arte chinesa, ele é retratado com um corpo serpentino, garras afiadas e expressão majestosa, aparecendo em cerâmicas, pinturas, esculturas e no próprio vestuário imperial. No Vietnã, o dragão é associado à realeza e à própria origem do povo vietnamita. Segundo o mito, o povo descende da união do dragão Lac Long Quan com a fada Ao Co, que teve 100 filhos. Essa criatura é um símbolo de prosperidade e fertilidade, aparecendo com destaque na arte imperial, em porcelanas e esculturas decorativas. No Japão, os dragões compartilham influências da China, mas com suas características próprias. Geralmente ligados a rios e mares, simbolizam a força e proteção. Sua imagem é comum em templos budistas e na pintura tradicional japonesa, com traços mais esguios e expressões mais sutis comparados com os dragões chineses. De templos antigos a bandeiras nacionais, o dragão no Oriente é muito mais do que um ser mítico. É um arquétipo cultural que combina autoridade, natureza e espiritualidade. E agora, da Ásia, a gente vai viajar para o outro lado do mundo, aqui na América do Sul. Embora o conceito europeu ou asiático de dragão não existisse nas culturas pré-colombianas, diversas civilizações possuíam figuras míticas semelhantes, grandes serpentes ou criaturas aladas associadas à força da natureza e ao mundo espiritual. Entre os incas, maias e povos andinos, encontramos lendas sobre serpentes voadoras ou aquáticas, muitas vezes ligadas à chuva, rios e fertilidade. No folclore amazônico, destaca-se o Yakumama, uma imensa serpente aquática considerada a mãe de todas as águas, capaz de controlar tempestades e engolir embarcações inteiras. Na mitologia guarani, existe uma criatura que eu não sei pronunciar o nome, mas está aí na tela, que é uma serpente com cabeça de pássaro. Essas representações, embora diferente dos dragões europeus ou orientais, eles revelam um ponto em comum, que é a figura de um ser poderoso, híbrido e dominador dos elementos, profundamente presente nas manifestações artísticas locais, desde cerâmicas, esculturas, pinturas, rituais e grafismos corporais. Na Europa medieval, a imagem do dragão muda radicalmente. O dragão é geralmente o inimigo, um símbolo do mal e do caos. Na arte grega, as histórias desses monstros serpentinos foram representadas principalmente em cerâmicas pintadas, esculturas em templos e relevos de mármore. A luta de Héracles contra a Hidra de Lerna, por exemplo, aparece em inúmeras ânforas áticas de figuras negras e vermelhas, onde o herói é mostrado brandindo sua clava enquanto o monstro se ergue com múltiplas cabeças. A batalha de Apolo contra Piton foi tema de esculturas e frontões de templos, reforçando a narrativa da vitória da ordem divina sobre o caos. Essas representações não buscavam o realismo anatômico, e sim transmitir simbolicamente a ameaça e o heroísmo, transformando a criatura em um elemento visual marcante dentro da mitologia grega. Na tradição germânica, a imagem dos dragões foi preservada principalmente através da arte aplicada, gravuras em metais, entalhes em madeira e iluminuras medievais. O Fafnir, o dragão da saga Volsunga, aparece em relevos e miniaturas de manuscritos islandeses, geralmente retratado como uma serpente gigantesca enrolada sobre um tesouro, enfatizando a ligação entre a criatura e a cobiça.
No ciclo arturiano e em crônicas saxônicas, dragões também são representados em brasões e bandeiras, como o lendário estandarte de Wessex, onde a figura estilizada do dragão servia como um símbolo de poder e proteção. Em pedras rúnicas e ornamentos vikings, como no estilo Urnis, serpentes entrelaçadas e formas dracônicas decoram portais e armas, misturando a função estética com a simbologia mítica. Essas representações, mais abstratas do que realistas, reforçavam o caráter sobrenatural dos dragões, tornando-os parte integrante da iconografia heróica e guerreira do norte europeu. Na tradição cristã, ele representa as forças que a fé deve combater. O exemplo mais conhecido é a lenda de São Jorge, que mata o dragão para salvar um reino e demonstrar a vitória da fé sobre a superstição e o paganismo. Na arte medieval, os dragões são representados como criaturas grotescas, escamosas, aladas, com garras e dentes afiados, símbolo do mal e do diabo. Eles aparecem em iluminuras, vitrais, esculturas em igrejas e tapeçarias, sempre como monstro a ser derrotado. O dragão representa o perigo, o desconhecido, e o herói que o enfrenta representa a ordem e a virtude. No Renascimento, o dragão ganha uma nova dimensão na arte. Ainda associado ao perigo, ele também passa a representar transformações internas e processos simbólicos. Na alquimia, por exemplo, os dragões simbolizam fases da matéria e da transformação espiritual. O dragão negro representa a putrefação e o caos, enquanto o dragão verde indica renovação e crescimento. Em obras esotéricas e mágicas, eles são guardiões do conhecimento oculto e criaturas que habitam a fronteira entre o real e o imaginário. O interesse renovado pela antiguidade clássica e pela natureza estimulou uma transformação na forma como os dragões eram representados. Se na Idade Média eles eram, em grande parte, símbolos do mal absoluto e da luta cristã contra o pecado, no Renascimento começaram a adquirir um caráter mais imaginativo e ornamental, integrando-se a contextos mitológicos, alegóricos e até científicos. Artistas como Albrecht Dürer exploraram dragões em gravuras detalhadas, mesclando realismo anatômico com fantasia. Paolo Uccello, em São Jorge o Dragão, trouxe um senso de geometria e perspectiva inovadora à cena lendária, enquanto Leonardo da Vinci estudava criaturas híbridas em seus cadernos, unindo observação naturalista e imaginação. Já Hans Holbein incorporou figuras dracônicas em ilustrações e ornamentos, refletindo o fascínio renascentista por bestiários. Essas obras não apenas enriqueceram o repertório visual da época, mas também ajudaram a consolidar a transição do dragão como uma criatura estritamente demoníaca para um ser já multifacetado, capaz de habitar tanto mundos mitológicos quanto paisagens de fantasia. A arte dessa época apresenta dragões em pinturas detalhadas, gravuras e manuscritos, sempre carregando múltiplos sentidos. No século XIX, os dragões ganharam um novo significado dentro do contexto do romantismo, um movimento artístico e cultural que valorizava a emoção, o imaginário e a conexão com o mundo natural e sobrenatural. Artistas como William Blake representavam dragões como símbolos do inconsciente, das forças interiores do espírito humano. Para ele, o dragão não era apenas uma besta a ser derrotado, mas também uma parte complexa da psique, um símbolo que podia representar tanto perigo quanto transformação. Na mesma época, ilustradores como Gustave Doré e Arthur Rackham popularizaram a imagem do dragão em cenas épicas e fantásticas, muitas vezes ligadas
ligadas a contos medievais e folclóricos. Suas gravuras apresentavam dragões detalhados, com escamas, asas e expressões ferozes, capturando a imaginação de um público crescente ávido por histórias e símbolos mitológicos. No final do século XIX e início do século XX, o dragão passou a aparecer com frequência na literatura de fantasia, que começou a se consolidar como um gênero literário. Autores como Tolkien e C.S. Lewis retomaram a figura do dragão, às vezes como vilão, um obstáculo a ser superado e às vezes como uma criatura sábia e poderosa, capaz de influenciar o destino dos personagens. Esse período também viu o surgimento dos jogos de RPG e de tabuleiro, onde o dragão rapidamente se tornou um arquétipo fundamental. Nessa nova mídia, ele podia ser o inimigo supremo, um desafio épico para os jogadores, ou um aliado raro e poderoso. E assim a imagem do dragão transita do folclore, do simbolismo religioso, para uma cultura popular, assumindo múltiplos papéis que refletem as complexidades e contradições da modernidade: poder e vulnerabilidade, medo e fascínio, destruição e proteção. Dessa forma, o dragão se torna não apenas uma criatura mitológica, mas um símbolo cultural que acompanha as transformações da arte, da literatura, do entretenimento ao longo dos séculos XIX e XX. Na contemporaneidade, os dragões continuam a exercer fortes influências na cultura visual, transitando livremente entre as artes tradicionais e as novas mídias digitais. Com o avanço da tecnologia, especialmente da computação gráfica e da animação 3D, os dragões ganharam um realismo e uma complexidade nunca antes visto na história da arte. No cinema, franquias como Senhor dos Anéis, Hobbit, Game of Thrones e Como Treinar Seu Dragão mostraram diferentes interpretações do dragão, desde monstros ferozes e aterradores até companheiros leais e inteligentes. Cada produção apresenta suas próprias variações na forma, textura, movimento e personalidade dessas criaturas, demonstrando como o dragão se adapta às demandas narrativas e estéticas atuais. Nos videogames, dragões são personagens centrais em títulos como The Elder Scrolls V, Skyrim, Dragon Age e Dragon's Dogma. Eles podem ser inimigos poderosos para serem derrotados, aliados formidáveis ou símbolos de poder mítico. A interatividade desses jogos permite que o público não só admire a arte dos dragões, mas também participe ativamente das suas histórias. Além disso, a arte digital expandiu as possibilidades para artistas independentes e ilustradores criarem dragões em estilos variados, desde o hiperrealismo ao surrealismo, de algo mais fantástico ou até ao minimalista. Plataformas de arte na internet, como o ArtStation, reúnem milhares de imagens e esculturas digitais que reinterpretam o dragão para novas gerações, misturando tradição e inovação. No design gráfico e nas capas de livros, o dragão permanece como um símbolo popular, frequentemente associado a temas de fantasia, aventura e mistério. É comum encontrar dragões estilizados em marcas, logos e tatuagens, reforçando sua presença simbólica na cultura visual contemporânea. Mesmo com toda a modernidade, o dragão contemporâneo não perdeu seu aspecto simbólico original. Ele ainda representa o que é maior, desconhecido e indomável. Continua sendo um arquétipo que desafia o homem, simbolizando poder, sabedoria, perigo e transformação. Assim, os dragões continuam vivos na imaginação coletiva, renovando-se em cada nova obra, tecnologia e expressão artística. A forma pode até mudar, mas o significado essencial ainda permanece. O dragão é uma das imagens mais duradouras da arte mundial. Ele atravessou milênios, adaptações culturais e transformações simbólicas. Na arte, os dragões são espelhos da humanidade, refletindo seus medos, desejos e valores. E mesmo hoje, continuam a ser imaginados, celebrados como criaturas belas ou terríveis, mas sempre grandiosas. Muito
Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e deixar seu like para ajudar na produção de conteúdo como esse. E até a próxima.